Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, começando aqui o nosso segundo boletim informativo aí dessa terça-feira, dia de jogo, né? Hoje teremos aí a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Vascão vai a campo contra a equipe do Audax Italiano do Chile aí para buscar a vitória, né? Para buscar o resultado positivo. Então a gente vai trazer aí todos os detalhes sobre o jogo, escalação, expectativa aí para o Vasco entrar em campo com um time mais uma vez reserva, né, em busca de um resultado positivo, mas também vamos falar sobre outros assuntos, porque o Vasco pode dar uma rasteira no Botafogo do John Textor. Pois é, o Textor aí que adora criticar o Vasco, né, adora falar mal do Gigante da Colina, pode estar perdendo jogador aí para o Vasco essa temporada de 2026 e o melhor de tudo, de graça, sem custos aí, né, o jogador podendo se transferir para o Gigante da Colina. E também vamos entrar aqui numa discussão que muitos vascaínos estão tendo aí nos últimos dias em relação ao atacante Richarlison, né? Então a gente vai trazer detalhes aí sobre valores, possibilidade da chegada do jogador com a transição da SAF vascaína, né, saindo do clube associativo, indo para aí o investidor Marcos Faria Lamack. Então eu quero convidar você a acompanhar o vídeo até o final. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, ainda não segue a gente, já sabe, né? Clica ali embaixo naquele botão escrito inscreva-se, venha fazer parte da nossa família, que aqui todo santo dia tem vídeo, tem live. Hoje, por exemplo, após o jogo, estaremos ao vivaço aqui para poder fazer, né, a análise da partida com vocês. E quem puder, não esquece, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre o jogo, né, cara? Porque hoje, 9 da noite, com transmissão ao vivo da Paramount+, né, a Paramount Plus, que é um serviço de streaming de filmes, de séries, né, o jogo vai passar somente por lá. O Vasco enfrenta a equipe do Audax Italiano, né, equipe chilena, que perdeu na primeira rodada, jogando em casa para o Olímpia, né? E o Vasco jogando aí as suas fichas na vitória, né, cara? O Vasco não vai entrar com o time titular. Renato Gaúcho, mais uma vez, bancou o time reserva, né? Garantiu ali que com o time reserva hoje vai conseguir uma vitória. E a expectativa é essa, né, cara? A expectativa é que o Vasco conquiste os 3 pontos, porque se não ganhar hoje, esquece classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de forma direta, né, sem ter que passar pelos playoffs aí contra as equipes que chegarão da Libertadores da América. O Renato Gaúcho aí bateu o martelo, conversou ali com o Pedrinho, né, explicou que o foco precisa ser o Campeonato Brasileiro. E outra coisa que o Renato Gaúcho também vem abordando é o seguinte: ele precisa dar rodagem, ele precisa dar minutagem para os jogadores reservas, né? Então, por esse motivo, ele entende que a melhor solução é continuar colocando os reservas aí na Copa Sul-Americana. Então o Renato aí bateu o martelo, né? O time que vai a campo hoje deve ser Léo Jardim, que é titular, mas deve ser o goleiro hoje. Na lateral direita, Puma Rodrigues, e na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga com o Alan Saldívia ou Cuesta e o Lucas Freitas. Meio de campo a gente deve ter o Hugo Moura, JP e Nuno Moreira, e lá na frente Adson, o Marino Inestrosa e aí o Spinelli ou Brenner ali jogando centralizados, né? Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para buscar a primeira vitória na Copa Sul-Americana e quem sabe já se colocar ali numa posição de liderança do grupo vascaíno, né? Lembrando que a próxima rodada na Copa Sul-Americana, o Vasco joga em casa de novo contra o líder do grupo, que é o Olímpia do Paraguai, né? E vai ser um jogo decisivo, né? Se o Vasco vencer hoje, o Olímpia vencer amanhã,
quem vencer esse próximo jogo aí entre Vasco e Olímpia será o líder disparado do grupo aí dessa Sul-Americana. Mas enfim, agora é torcer para que o Vasco faça uma boa partida, conquiste, né, esses 3 pontos e possa trazer confiança, moral e autoestima de volta aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco volta a campo no sábado, jogando em casa em São Januário contra a equipe do São Paulo, beleza? Falar agora sobre rasteira, traição, pois é, né? O John Textor, que adora falar mal do Vasco, né? Adora falar besteira do Vasco aí. Os últimos meses o John Textor só abre a boca para poder dar aquela espetada no Vasco, né? O Pedrinho até recentemente foi lá e deu-lhe uma lapada, né, no John Textor, falou mesmo que o John Textor tá endividado, tá fazendo uma administração terrível no Botafogo. O Pedrinho até se colocou à disposição para ajudar o Botafogo, né? Olha o ponto que a gente chegou, mas hoje surgiu a notícia que o Vasco pode ir lá e, ó, passar o facão, dar uma rasteira no Botafogo, né, em relação a um jogador que está terminando o contrato por lá. Quem é o jogador? Alexander Barbosa. Pois é, o zagueiro Alexander Barbosa, que é um bom jogador, né? A gente sabe que é um jogador que já enfrentou o Vasco em algumas ocasiões, é um jogador de muita força física, né? Aquele jogador que é o famoso xerifão, né? Aquele cara ali que não perde a viagem. E parece que o Vasco estaria de olho, né? O Vasco estaria ali monitorando a situação do atleta, que não renovou contrato com o Botafogo e vai sair de graça, né? Então o Vasco ali tá de olho, né? Tá ali, né, em cima do empresário do jogador, já fazendo aquela famosa cantadinha ali no ouvido do empresário, né? E tentando esperar ali para ver se o jogador tá disposto a continuar jogando no futebol brasileiro e tá disposto a continuar jogando no Rio de Janeiro, né? Para não precisar mudar a família, tem que fazer mudança, né, de um lugar para outro. Então parece que o jogador gostou da possibilidade e aí o Vasco está sinalizando com essa possível transferência, né, de um rival carioca para outro, né? Obviamente o John Textor não gostou nem um pouco disso, mas o problema não é nosso, né, cara? Um jogador dessa qualidade chegando sem custos, chegando de graça, sem sombra de dúvida, seria uma contratação muito interessante aí para o Vasco da Gama. E também, né, antes da gente terminar aqui falar o vídeo, vamos falar sobre a situação do Richarlison, né? Mas antes disso, lembrar a galera mais uma vez, tá? Hoje a gente conseguiu aí mais de 40 vascaínos começando lá na renda extra, cara. E ó, não deixa para depois, irmão, não deixa para depois. Se você fizer de agora até a hora do jogo, tranquilamente, você pode conseguir aí somar na sua conta bancária, vou falar que entre 240 a uns 360 reais. Se você começar agora, até a hora do jogo, 9 horas da noite, você consegue arrecadar essa grana lá na renda extra tranquilamente e já fazer o Pix para o seu celular. Então quem quiser conhecer, quem quiser entender como funciona, clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não deixa para daqui a pouco, clica agora ou aponta a câmera do seu celular aqui, ó, nesse QR Code aqui no cantinho da tela para dar início à sua trajetória e ganhar dinheiro de verdade. Só precisa usar o seu celular, mais nada, beleza? E entrar na discussão sobre Richarlison, cara, porque tá dividindo opiniões. Vascaínos aí estão realmente aí naquela briga, né? Uns querem, outros não querem. E aí a gente tem que entrar numa discussão de custo-benefício. Será que o custo-benefício do Richarlison hoje para o Vasco, né, que está num processo de transição, saindo, né, de um clube associativo que infelizmente o Vasco não tem condições de pagar altos salários, de fazer altas contratações e passando, né, por uma mão de um investidor que vai chegar com dinheiro, que vai chegar com uma administração de um nível mais alto. Será que o custo-benefício de um jogador que vai receber um salário ali, né, se o Vasco trouxer por empréstimo, tendo que pagar de repente metade do salário do Richarlison, o Vasco vai ter que pagar uns 2 milhões de reais por mês, será que vale a pena? Eu acho que essa é a pergunta mais importante no momento, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que colocar na mesa para discussão. Será que o Richarlison hoje vale 2 milhões
de reais por mês, será que o Richarlison conseguiria recuperar o seu bom futebol jogando no Brasil e vestindo a camisa do Vasco? Essa é a pergunta que eu faço para você que está do outro lado da telinha responder aqui nos comentários. Você acha que o Vasco poderia tentar um empréstimo de 1 ano, pagando metade do salário do jogador e arcando aí com um salário dessa magnitude, né, que chega ali próximo aos 2 milhões, próximo ao que o Coutinho recebia quando jogava no Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários sua opinião que eu quero saber. Um abraço, tamo